As primeiras leis escritas e o Código de Hammurabi. 1. O crescente fértil e as primeiras leis escritas. Há um lugar no mundo onde quase tudo que consideramos civilizado nasceu. O crescente fértil, onde hoje está o Iraque, uma parte do Irã e parte de seus vizinhos. Este lugar tem este nome por causa da fertilidade que os rios Tigre e Eufrates dão a uma região que é semelhante a uma lua crescente de cabeça para baixo. Nesta região, o homem primeiro dividiu as horas, os minutos e os segundos em 60. Fez tijolos e erigiu grandes construções com eles. Criou, para a felicidade dos olhos e da alma, a jardinagem. Inventou o Estado e o governo. Fez as primeiras escolas. Inventou a cerveja. Mas a mais grandiosa invenção dessa gente da Mesopotâmia foi passar para uma superfície símbolos que expressavam ideias. A isso chamamos de escrita. O tipo de escrita que inventaram foi a cuneiforme. Não se pode estranhar, portanto, que tenham sido estas pessoas as primeiras a terem leis escritas. Tem-se notícia de um chefe da cidade de Lagas, de nome Urukagina, no terceiro milênio antes de Cristo, ser apresentado pelos textos da época como um grande legislador e reformador. Buson informa, contudo, que as inscrições de Urukagina não transmitem leis ou normas legais, mas medidas sociais adotadas para coibir abusos e corrigir injustiças vigentes. O corpo de leis mais antigo que se conhece é o de Ur-Nammu, fundador da terceira dinastia de Ur, 2111 a 2094 a.C., do qual chegou até nós somente 2 fragmentos de um tablete de argila. Em 1948, outras leis foram identificadas também na mesma região. São as leis de Exuna. No fim de 1901 e início de 1902 d.C., uma expedição arqueológica francesa encontrou uma estela, ou pedra, de diorito negro de 2,25 metros de altura, contendo um conjunto de leis com 282 artigos, postos de maneira organizada, ao qual chamamos hoje de Código de Hammurabi, por ter sido feito a mando do rei Hammurabi, que reinou na Babilônia entre 1792 e 1750 a.C. 2. Algumas considerações sobre as leis anteriores a Hammurabi. Antes de tratarmos especificamente do Código de Hammurabi, é interessante que nos detenhamos, ainda que rapidamente, nas características gerais das leis escritas anteriores a Hammurabi. Tanto Ur-Nammu quanto Exuna foram reis de cidades-estados no crescente fértil e dão nome às primeiras leis escritas que conhecemos. A influência de Ur-Nammu, rei sumeriano, exerceu sobre as leis de Exuna são tão grandes quanto a que estas duas legislações provocaram no Código de Hammurabi. A questão da justiça, aliás, era importantíssima já para os sumerianos. Desta forma, explica Kramer. A lei e a justiça eram conceitos fundamentais da antiga Suméria,
que impregnavam a vida social e econômica sumeriana, tanto na teoria como na prática. No decurso do século passado, século XIX depois de Cristo, os arqueólogos revelaram à luz do dia milhares de tabuinhas de argila representando toda espécie de documentos de ordem jurídica, contratos, atos, testamentos, notas promissórias, recibos, acórdãos dos tribunais. Entre os sumérios, o estudante mais adiantado consagrava uma grande parte de seu tempo ao estudo das leis e exercitava-se regularmente na prática de uma terminologia altamente especializada, bem como na transcrição dos códigos legais e dos julgamentos que tinham formado jurisprudência. O direito privado sumeriano reconhecia alguma independência em relação ao marido. O divórcio era realizado através de decisão judicial e poderia favorecer a qualquer dos cônjuges. O repúdio da mulher acarretava uma indenização pecuniária e somente era permitido pelos motivos indicados pela lei. O adultério era um delito, porém sem consequências se havia o perdão do marido. O filho que renegasse seu pai poderia ou ter a mão cortada ou ser vendido como escravo. A esposa era responsável pelas dívidas do marido. As leis penais dos sumerianos muitas vezes substituíam o princípio da pena de talião, que será explicado a seguir, por multas ou por indenizações legais. 3. A Babilônia de Hammurabi. Embora a Babilônia mais famosa seja a do rei Nabucodonosor, século V a.C., por causa da participação deste na história dos hebreus contada na Bíblia, a história da Babilônia remonta ao segundo milênio da era pré-cristã, quando um grupo nômade arcadiano fixou-se em uma localidade chamada Babila, ou Bab-lim, Babilônia ou Babel, Porta de Deus, às margens do rio Eufrates. O chefe deste grupo arcadiano, Samuabum, 1894 a 1881 a.C., começou a expansão territorial da Babilônia, mas foi seu sucessor, Sumulael, 1880 a 1845 a.C., que, com vitórias sucessivas sobre os vizinhos, consolidou a independência da cidade. Os reis posteriores incorporaram a cultura suméria e somaram-na à cultura arcádica. Entretanto, em termos de expansão territorial, somente em 1792 a.C., com a ascensão ao poder de Hammurabi, a Babilônia cresceu em poder. Este rei, com imensa habilidade em política de alianças, mais que dobrou o território que seu pai havia deixado. O rei Hammurabi construiu um grande império, que abrangia os territórios dominados anteriormente pela dinastia de Agadé, do Mar Inferior e do Elam até a Síria e o litoral do Mediterrâneo. Ele assumiu os títulos de rei de Sumer, rei de Akkad, rei das 4 regiões, rei do universo e, o mais interessante, pai de Amurru. Amurru significa Ocidente. Hammurabi não foi apenas um grande conquistador e um excelente estrategista. Foi, antes de mais nada, um exímio administrador. Conforme afirma Emmanuel Buzon, seus trabalhos de regulagem do curso do Eufrates e a construção e conservação de canais para a irrigação e para a navegação incrementaram enormemente a produção agrícola e o comércio. Em sua política externa,
Hammurabi preocupou-se sempre em reconstruir as cidades vencidas e em reedificar e ornamentar ricamente os templos dos deuses locais. Em seu território existiam vários povos diferentes, de línguas, raças, culturas diversas. Para exercer seu poder eram necessários mecanismos de unificação em meio a tanta heterogeneidade. Hammurabi utilizou-se de 3 elementos para empreender esta unificação: a língua, a religião e o direito. O acádio tornou-se língua oficial. O panteão de deuses fixou-se. O código de Hammurabi foi feito utilizando-se de toda a legislação precedente. Este teve uma penetração e uma utilização surpreendente e sem paralelos na história. 1000 anos depois de sua redação, era aplicado ainda na Babilônia e em Nínive, por exemplo. Hammurabi não apenas ordenou a feitura do código. Para uma melhor utilização do direito como ferramenta de controle, ele também reorganizou a justiça, em moldes muito próximos aos que hoje utilizamos. O poder judiciário na Caldeia, anterior ao reinado de Hammurabi, era exercido nos templos pelos sacerdotes em nome dos deuses. Na Babilônia, desde o início da primeira dinastia, começaram a ser organizados, à imitação do que já existia em Sumer, tribunais civis dependentes diretamente do soberano. Hammurabi conferiu à justiça real supremacia sobre a justiça sacerdotal. Deu-lhe uniformidade de organização e regulamentou cuidadosamente o processo das ações, compreendendo nessa regulamentação a propositura, o recebimento ou não pelo juiz, a instrução completada pelo depoimento de testemunhas e diligências in loco e, finalmente, a sentença. Foi estabelecida, então, uma organização judiciária que incluía até o Ministério Público e um direito processual. Após a morte de Hammurabi, a dinastia manteve-se por aproximadamente 150 anos, mas em 1594 os hititas invadiram e incendiaram a Babilônia, abandonando-a em seguida. A queda da dinastia de Hammurabi fez ascender os cassitas, que iniciaram um novo período da história da Babilônia. 4. Sociedade e economia da Babilônia Hammurabiana. A sociedade da Babilônia da época de Hammurabi é dividida, conforme indica o próprio código, em 3 camadas sociais: os Avilum, o homem livre com todos os direitos de cidadão. Este é o maior grupo da sociedade hammurabiana e compreendia tanto ricos quanto pobres, desde que fossem livres. Os Muskenum são uma camada que ainda suscita muita dúvida por parte dos estudiosos. Parecem ter sido uma camada intermediária entre os Avilum e os escravos, formada por funcionários públicos com direitos e deveres específicos. Os escravos eram a maioria da população, geralmente prisioneiros de guerra. A economia era basicamente agrícola e a maior parte das terras era de propriedade do palácio, ou seja, do governo. Mas havia comércio e este era bastante forte, principalmente o externo, conforme mostra o próprio código, que afirma existirem inclusive banqueiros que financiavam as expedições. O pequeno comércio varejista estava nas mãos de mulheres, as taberneiras, que vendiam não somente bebidas, mas também gêneros de primeira necessidade. O veículo de pagamento,
que hoje denominamos moeda era a cevada ou a prata. Assim nos indica o Código de Hammurabi. Se uma taberneira não aceitou cevada como preço da cerveja, mas aceitou prata em peso grande ou diminuiu o equivalente de cerveja em relação ao curso da cevada, comprovarão isso contra a taberneira e a lançarão na água. 4.1 Questões acerca dos escravos. À medida que utilizaremos amplamente, principalmente na antiguidade, a noção de escravidão, faz-se necessário empenhar-nos em entender o que significa a instituição escravidão. Isto faremos levando em conta a escravidão como um todo, não somente na Babilônia, que é o tema deste capítulo. Definir escravidão não é somente considerar que todo aquele que trabalha sem nada receber é escravo. Muitos de nós seríamos, até mesmo os honrados voluntários que existiram e existem no mundo, colocados nesta posição que não é verdadeira no caso deles. Escravo é propriedade, bem alienável, ou seja, algo que pode ser comprado, vendido, alugado, dado, eliminado. Escravo é, portanto, coisa. Na antiguidade, não era condição imperiosa ser de outra raça para tornar-se escravo. De fato, a escravidão originava-se de guerras, quando o indivíduo era, após a derrota do seu grupo, pego pelos vencedores; de dívidas, quando o indivíduo penhorava o próprio corpo ou de um membro da família, como garantia de pagamento e não o fazia, ou por nascimento. Assim define o dicionário de nomes, termos e conceitos históricos. Instituição secular caracterizada pela situação de indivíduo juridicamente considerado um objeto do qual outra pessoa pode dispor livremente, exercendo direitos de propriedade. A escravidão conheceu extraordinária difusão no mundo antigo, originando-se de modo geral da guerra, celeiro inesgotável, das dívidas e da hereditariedade. O filósofo grego Aristóteles explica a escravidão desta forma: a produção precisa de instrumentos dos quais uns são inanimados e outros animados. Todos os trabalhadores são instrumentos animados necessários, porque os instrumentos inanimados não se movem espontaneamente. As lançadeiras não tecem panos por si próprias. O escravo, instrumento vivo, como todo trabalhador, constitui, ademais, uma propriedade viva. A noção de propriedade implica a de sujeição a alguém fora dela. 5. Alguns pontos do Código de Hammurabi. A pena de talião. O princípio da pena, ou lei de talião, é um dos mais utilizados por todos os povos antigos. É apontado por alguns como sendo a primeira forma que as sociedades encontraram para estabelecer as penas para seus delitos. Este princípio, que é exemplificado na Bíblia com a frase olho por olho, dente por dente, não é uma lei, mas uma ideia que indica que a pena para o delito é equivalente ao dano causado neste. Assim sendo, ninguém sofre pena de talião, mas, baseado neste princípio, sofre como pena o mesmo sofrimento que impôs ao cometer o crime. O Código de Hammurabi utiliza muito este princípio no tocante a danos físicos,
chegando a aplicá-lo radicalmente, mesmo quando, para conseguir a equivalência, penaliza outras pessoas que não o culpado. Se um avilum destruiu o olho de um outro avilum, destruirão seu olho. Se um construtor edificou uma casa para um avilum, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse construtor. O princípio da pena de talião não contava quando os danos físicos eram aplicados a escravos, à medida que estes podem ser definidos como bem alienáveis. O dano contra um bem deve ser ressarcimento material. B. Falso testemunho. O falso testemunho é tratado com severidade pelos povos antigos, porque provas materiais eram mais difíceis. Assim sendo, contavam, na maior parte dos processos, somente com testemunhas. O Código separa uma causa de morte de uma causa que envolve pagamento. Nesta última, o ônus do falso testemunho é o pagamento da pena do processo. Em outros casos, a sanção para falso testemunho é a pena de morte. Se um avilum apresentou-se em um processo com testemunho falso e não pôde comprovar o que disse, se esse processo é um processo capital, esse avilum será morto. Se apresentou com um testemunho falso em causa de cevada ou prata, ele carregará a pena desse processo. C. Roubo e receptação. O Código Hammurabiano penaliza tanto o que roubou ou furtou, quanto o que recebeu a mercadoria roubada. Se um avilum cometeu um assalto e foi preso, esse avilum será morto. Se um avilum roubou um bem de propriedade de um deus ou do palácio, esse avilum será morto, e aquele que recebeu de sua mão o objeto roubado será morto. D. Estupro. O estupro, sem pena alguma para a vítima, era previsto neste código somente para virgens casadas, como na legislação mosaica. Ou seja, mulheres que, embora tenham o contrato de casamento firmado, ainda não coabitavam com os maridos. Se um avilum amarrou a esposa de um outro avilum, que ainda não conheceu um homem e mora na casa de seu pai, dormiu em seu seio e o surpreenderam, esse avilum será morto, mas a mulher será libertada. E família. O sistema familiar da Babilônia hammurabiana era patriarcal e o casamento monogâmico, embora fosse admitido o concubinato. Esta aparente discrepância era resolvida pelo fato de uma concubina jamais ter o status ou os mesmos direitos de esposa. O casamento legítimo era somente válido se houvesse contrato. Se um avilum tomou uma esposa e não redigiu seu contrato, essa mulher não é esposa. Havia também a possibilidade de casamentos entre as camadas sociais, e o código não somente admitia isto, como regulamentava a herança dos filhos nascidos deste tipo de casamento. Se um escravo do palácio ou um escravo de um musqueno tomou por esposa a filha de um avilum e ela lhe gerou filhos, o dono do escravo não poderá reivindicar para a escravidão os filhos da filha de um avilum. O casamento era, no que chamamos hoje,
regime de comunhão de bens. Se, depois que a mulher entrou na casa de um ávilo, recaiu sobre eles uma dívida, ambos deverão pagar o mercador. F. Escravos. Havia duas maneiras básicas de tornar-se escravo, não somente na Babilônia, mas também na antiguidade como um todo. Como prisioneiro de guerra ou por não conseguir pagar dívidas e assim ter que entregar-se a si mesmo, à esposa ou aos filhos, mas Hammurabi, assim como os hebreus posteriormente, vai limitar o tempo desta escravidão por dívida. Se uma dívida pesa sobre um ávilo e ele vendeu sua esposa, seu filho ou sua filha, ou os entregou em serviço pela dívida, durante 3 anos trabalharão na casa do seu comprador ou daquele que os tem em sujeito. No 4º ano será concedida sua libertação. Uma escrava tomada como concubina por seu senhor ou dada por sua senhora ao marido tinha uma situação bastante interessante. Se desse a este filhos que ele reconhecesse. Ela não mais poderia ser vendida conforme atesta o artigo 146 do referido Código. G. Divórcio. O marido podia repudiar a mulher nos casos de recusa ou negligência em seus deveres de esposa e dona de casa. Qualquer dos dois cônjuges podia repudiar o outro por má conduta, mas neste caso a mulher, para repudiar o homem, deveria ter uma conduta ilibada. Se uma mulher tomou aversão a seu esposo e disse-lhe: "Tu não terás relações comigo", seu caso será examinado em seu distrito. Se ela se guarda e não tem falta, e seu marido é um saidor e a despreza muito, essa mulher não tem culpa. Ela tomará seu dote e irá para a casa de seu pai. H. Adultério. Somente a mulher cometia crime de adultério. O homem era, no máximo, cúmplice. Desta forma, se um homem saísse com uma mulher casada, ela seria acusada de adultério e ele de cúmplice de adultério. E se a mulher fosse solteira, não comprometida, não havia crime nem cumplicidade, mesmo porque este é um povo que admite concubinato. Quando pegos, os adúlteros pagavam com a vida. Entretanto, o código prevê o perdão do marido. Se a esposa de um ávilo for surpreendida dormindo com um outro homem, eles os amarrarão e os lançarão na água. Se o esposo deixar viver sua esposa, o rei também deixará viver seu servo. I. Adoção. Esta sociedade foi bastante humana no tocante à adoção. Veja, se uma criança fosse adotada logo após seu nascimento, não poderia mais ser reclamada. Se a criança fosse adotada para aprender um ofício e o ensinamento estivesse sendo feito, ela não poderia ser reclamada. Caso este ensino não tivesse sendo feito, o adotado deveria voltar à casa paterna. Se a criança, ao ser adotada, já tivesse mais idade e reclamasse por seus pais, tinha que ser devolvida. Em outros casos, se o adotado renegasse sua adoção, seria severamente punido. Se o casal, após adotar, tivesse filhos e desejasse romper o contrato de adoção, o adotado teria direito a uma parte do patrimônio deles, a título de indenização. J. Herança. No caso da divisão da herança, a sociedade hammurabiana não previa a primogenitura, ou seja, os bens não ficavam somente com o filho mais velho. Entretanto, este poderia, na hora da partilha, ser o primeiro a escolher sua parte. A tendência era sempre dividir em partes iguais, indiferentemente de quem era a mãe da criança.
bastava o reconhecimento do pai. Se a primeira esposa de um Avilon lhe gerou filhos e a sua escrava lhe gerou filhos, se o pai, durante a sua vida, disse aos filhos que a escrava lhe gerou, vós sois meus filhos, e os contou com os filhos da primeira esposa, depois que o pai morrer, os filhos da primeira esposa e os filhos da escrava dividirão em partes iguais os bens da casa paterna. Mas o herdeiro, filho da primeira esposa, escolherá entre as partes e tomará para si. Estavam excluídas da herança as filhas já casadas, pois estas já haviam recebido o dote. As filhas solteiras, quando casassem, receberiam seu dote das mãos dos irmãos. Mas os filhos, mesmo reconhecidos ou frutos de casamento, poderiam ser deserdados. Mas para isto deveria haver um exame por parte dos juízes. Se um Avilon resolveu deserdar seu filho e disse aos juízes: eu quero deserdar meu filho, os juízes examinarão a questão. Se o filho não cometeu falta suficientemente grave para excluí-lo da herança, o pai não poderá deserdar seu filho. K. Processo. As leis babilônicas desta época permitem e prevêem a mistura do sagrado e do profano no julgamento. Embora a justiça leiga tenha tido maior importância que a sacerdotal à época de Hammurabi, um juiz podia ser um leigo, um sacerdote e até forças da natureza, como neste caso, onde quem julga é o rio. Se um Avilon lançou contra um outro Avilon uma acusação de feitiçaria, mas não pôde comprovar, aquele contra quem foi lançada a acusação de feitiçaria irá ao rio e mergulhará no rio. Se o rio purificar este Avilon e ele sair ileso, aquele que lançou sobre ele a acusação de feitiçaria será morto, e o que mergulhou no rio tomará para si a casa de seu acusador. O juiz leigo não poderia, contudo, alterar seu julgamento após o encerramento do processo. Se um juiz fez um julgamento, tomou uma decisão, fez exarar um documento selado e depois alterou o seu julgamento, comprovarão contra esse juiz a alteração do julgamento que fez. Ele pagará então 12 vezes a quantia reclamada nesse processo, e na Assembleia fá-lo-ão levantar-se do seu trono de juiz. Ele não voltará a sentar-se com os juízes em um processo. L. Trabalho. O Código de Hammurabi aborda leis sobre trabalho. Ele, por exemplo, prevê e pune o erro médico. Se um médico fez em um Avilon uma operação difícil com um escapelo de bronze e causou a morte do Avilon, ou abriu o anacaptum de um Avilon com um escapelo de bronze e destruiu o olho do Avilon, eles cortarão a sua mão. Ao mesmo tempo, este código é o primeiro que conhecemos indicar não somente o pagamento que um médico deve ter, mas também o pagamento de inúmeros profissionais como lavradores, pastores, tijoleiros, alfaiates, carpinteiros, etc. M. Defesa do consumidor. Na Babilônia de Hammurabi havia leis que protegiam os cidadãos do mau prestador de serviços, pelo menos em alguns casos. Pode-se atestar esta ideia já no parágrafo 108, o que trata da taberneira, citado anteriormente. Se um pedreiro construiu uma casa para um Avilon e não executou o trabalho adequadamente e o muro ameaça cair, esse pedreiro deverá reforçar o muro às suas custas. Se um barqueiro calafetou um barco para um Avilon e não executou o seu trabalho com cuidado, e naquele mesmo ano esse barco Se um barqueiro calafetou um barco para um Avilon e não executou o seu trabalho com cuidado,
e naquele mesmo ano esse barco adernou ou sofreu avaria, o barqueiro desmontará esse barco, reforçá-lo-á com seus próprios recursos e entregará o barco reforçado ao proprietário do barco.